Marinho Podcast no ar, nesse formato novo. Nós estamos fazendo uma cobertura em tempo real do 3º Encontro Regional da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. E a gente está fazendo aqui essa cobertura para contar um pouco do quão importante é esse evento. Um evento que está comemorando um fato histórico ocorrido em 1994 aqui em Belém. Não é isso, dona Adelaide? Com certeza. E agora a gente tem, né? É um formato novo, vocês já viram, a gente está com esse estúdio que foi improvisado, mas feito com muito carinho, aqui no Centur, que é também o local onde aconteceu essa convenção há exatamente 30 anos, como a Rita disse. E a gente tem aqui uma convidada muito especial, ela que já participou do Armarinho, mas numa versão online. Agora a gente já, né, fez um novo convite para ela sentar com a gente numa conversa, num tricô mais longo. Mas professora da UFPA, professora do curso de Direito da UFPA, chama Luana Tomás, que também é coordenadora da Clínica de Atenção à Violência da UFPA. E ela vai falar um pouquinho para a gente da importância desse evento e dos temas que vão ser discutidos aqui. Luana, de imediato, o nome a gente tem 3º Encontro Regional da Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica Norte, 30 anos da Convenção de Belém do Pará, reposicionando as lutas. A gente está falando de quais lutas? Bom, então eu queria agradecer por estar participando aqui do podcast com vocês. Primeiro dizer que eu admiro muito as duas excelentes profissionais e também por manter um podcast. Eu sei que é difícil manter um podcast, né, de mulheres na região norte. Então o esforço de vocês, essa luta também para manter o podcast vivo, eu acho que é muito importante. E dizer que a Convenção de Belém ela é uma convenção paradigmática, ela é uma convenção importantíssima por diferentes fatores. É a primeira convenção interamericana, o primeiro documento internacional a tratar especificamente do tema da violência, e é uma convenção extremamente importante e em vários aspectos, assim, a forma como ela delineia o tema, que depois ela vai ter outras consequências. É uma convenção, inclusive, que vai ser copiada em outros contextos, europeu e etc., e a própria Lei Maria da Penha, nós vamos ter como consequência a Lei Maria da Penha, que vai absorver alguns dos conceitos que já foram trazidos na Convenção de Belém. Então, eu acho que é uma convenção muito importante nesse sentido. Eu acho muito bacana o convite da ABMCJ de colocar essa questão do reposicionamento de lutas, para também a gente pensar o que nesses 30 anos, o que a gente teve de avanços, o que ainda falta para a gente avançar. E aí eu acho que uma coisa que chama atenção, né, é que a Convenção de Belém ela é uma convenção interessante porque ela fala que a violência ela pode acontecer tanto no espaço público quanto no espaço privado. E uma coisa que é interessante da gente pensar, porque a gente tem a Lei Maria da Penha, que é a primeira lei no ordenamento jurídico brasileiro a tratar especificamente do tema da violência, que bebe na fonte da Convenção de Belém, cita a Convenção de Belém, mas que trata da violência doméstica e familiar. Então, eu acho que se a gente tem uma luta a reposicionar, eu acho que a gente precisa, por exemplo, pensar ainda quais os desafios das mulheres no espaço público, né? As violências no espaço público. Hoje há essa luta também para que a gente tenha uma lei que fale da discriminação contra a mulher de uma forma mais ampla. Por exemplo, a violência política, ainda é muito difícil para as mulheres serem candidatas, a violência no mercado de trabalho, né? A violência do ir e vir. Então, para a gente ainda é difícil circular nas cidades. Então, eu acho que a gente tem muito a comemorar nesses 30 anos. Eu acho que a Lei Maria da Penha foi um avanço, a tudo que a gente teve em decorrência da lei, a ampliação dos serviços, né? E também uma coisa que é importante, que foram todos os movimentos que foram fortalecidos com a Convenção e com a lei, mas eu acho que ainda tem muito para a gente caminhar e eu espero que a gente esteja caminhando cada vez mais com o pé mais firme. Só para situar quem está nos ouvindo e nos vendo, é que em 1994, Belém recebeu uma reunião da Organização dos Estados Americanos e nessa reunião esse tema foi debatido e graças a esse debate foi criada essa convenção. Como foi assinada aqui, chama a Convenção de Belém, por isso a gente tem maior orgulho, né? Belém é uma cidade que está na história da luta contra a violência contra as mulheres. E aí falaste sobre o direito de ir e vir, que para mim isso é uma coisa tão absurda, né? As mulheres terem que lutar para andar nas ruas da cidade como um ser humano, de maneira sendo respeitadas. Mas vamos falar um pouquinho também como
como tu avalias hoje o arcabouço jurídico de defesa das mulheres no Brasil? Eu acho que a gente avançou muito, né? Eu acho que a Lei Maria da Penha, sem sombra de dúvida, é uma lei de referência e acho que assim, a Lei Maria da Penha, se a gente for pensar bem, né? A Lei Maria da Penha ela passou mais de 14 anos sem nenhuma modificação, 10, 12 anos sem uma modificação nenhuma. Nos últimos anos a lei ela tem passado por muitas modificações, ela é uma lei que a gente chama que está em disputa, assim, por setores mais conservadores, né, e por também movimentos sociais, setores mais progressistas, né, muitos setores mais conservadores pautando o debate do endurecimento penal, mais crimes, mais penas. Mas eu acho que é importante a gente falar que não é só o que a gente quer. Eu acho que a gente ainda precisa ampliar a própria implementação da lei, não só na parte punitiva, mas em outras dimensões. Por exemplo, na prevenção, ainda é muito difícil a gente debater a questão da educação para o enfrentamento à violência, educação de gênero nas escolas. Né? A gente viu aí, passamos por um período em que vários estados, mais de 6 estados, criaram leis proibindo o debate de gênero nas escolas. Então, há várias carreiras públicas ainda não têm no seu currículo a formação em gênero. Então, acho que ainda tem muito a gente avançar nesse sentido, mas eu acho que, mais do que a questão normativa, eu acho que o que a gente precisa é garantia de políticas públicas, garantia de políticas de prevenção, né? Falando em termos de Amazônia, eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais sofrem, né? Nós falamos de um estado imenso, com mais de 140 municípios, e a gente tem uma concentração de políticas públicas num ou outro município. Então, se a gente vai pensar as mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, ainda são mulheres que não conhecem as políticas públicas de enfrentamento à violência. Luana, hoje a gente tem uma discussão que está muito posta, e aqui também vai ser tema, que é quando a gente fala da violência política de gênero. E esse assunto parece que é muito recente e, ao mesmo tempo, tem o quê? 2 homens só que foram condenados, 2 pessoas que foram condenadas porque atacaram mulheres nessa posição, que são deputadas. Como é que tu percebes isso? Tu acha que começa a mudar e também muito tardiamente, quando a gente está falando especificamente dessa violência política de gênero? Eu acho que a gente precisa ampliar também a nossa compreensão da violência política para que a gente possa enfrentá-la melhor. Eu acho que a violência, nesse sentido, ela começa, ela tem diferentes etapas, às vezes até na própria seleção do nome, né? Então é difícil para uma mulher se colocar como candidata, já tem toda uma pressão familiar, né? A família dizendo, não participa, não vai, não te mete com isso. Aí depois, para ela colocar o nome dela à disposição, aí ela vai no partido, o partido diz para ela, não, mas eu não vou te dar dinheiro. Não, mas a tua candidatura é laranja. Não, mas a gente tem outras prioridades. Então, aí ela realmente consegue se candidatar, a despeito de tudo isso. Aí ela é xingada, então geralmente são as mulheres, as candidatas, as que são mais xingadas, as mais ofendidas, né? Que são questionadas, se são boas esposas e não sei o quê. Então, depois, quando elas assumem, as ofensas são constantes, as cobranças, assim... são muitas as etapas para que isso aconteça, né? E ainda tem a questão para a gente, como eu falava há pouco, participar da vida pública é difícil. Para uma mulher abdicar do seu tempo para dizer eu vou participar de um movimento, de uma liderança comunitária, de uma coisa, é muito difícil, né? Eu falo, eu que sou uma mulher que há muito tempo trabalho na defesa das mulheres, eu saio de casa, a minha mãe fica, mas minha filha, por que tu sai, minha filha? Por que tu tá aí de novo na rua? Minha filha não faz isso, teus filhos ficam sozinhos. Eu digo, mas meus filhos estão com o pai, mamãe. Não, mas é o trauma que eles podem ter de ficarem o dia inteiro longe da mãe. Então, imaginei, eu sou uma mulher, né? Uma advogada, professora. Então, imaginei quanto é difícil para uma mulher dizer, não, eu vou sair de casa, vou deixar meus filhos e vou participar de uma palestra, eu vou participar de uma reunião, eu vou sim. Então, são muitos desafios. Eu acho que a gente tem muito. Vou me articular. E, em geral, os homens, a crítica política, ela faz parte da democracia, ok, né? Mas, em geral, os homens são criticados pela competência ou não, pelas posições políticas ou não. E as mulheres são criticadas pelo corpo, pela vida íntima, pela orientação sexual, né, pela maneira como usam os cabelos ou deixam de usar, enfim, é um outro tipo de crítica, né? Ela entra numa outra seara.
Sim, tem até alguns estudos sobre as ofensas que são perpetradas, né? E aí tem essa estatística, assim, as mulheres são mais ofendidas que homens e algumas mulheres mais do que outras. Então, mulheres trans, mulheres negras são mais ofendidas do que outras e geralmente as ofensas são sobre isso, né? Ela é puta ou ela é chamada logo de vagabunda, uma mulher que... Essa daí eu sei que transa com vários homens. Ou então ela é questionada se ela só está lá porque ela transa com algum homem. Ou o contrário, né? Se ela é uma mulher muito aguerrida é porque, entre aspas, mal comida. Vamos falar, né? O português, isso, que é isso. Essa daí deve ser mal comida. Ou então ela é sapatão. Ou ela não sei o quê. Então, assim, ela é muito questionada pela sexualidade. Essa conotação sexual sempre vai chegar muito mais para as mulheres. Isso, a estética, né? Qual o tipo de roupa que ela usa, né? Eu lembro que a Dilma eram constantes críticas. Era a roupa que ela usava, a cor, a marca. Eu nunca vi ninguém questionar a marca do terno do Bolsonaro, do Temer, né, do Lula. Qual é a marca do terno? Mas questionavam a cor, se a roupa era parecida ou não. Então, assim, a gente maneira como ela estética, caminhava, né? Se era elegante, se não era. E a gente tem aqui mesmo no Pará, né? Nós tivemos uma governadora. Eu lembro quando a Ana Júlia assumiu e as pessoas falavam, olha, a Ana Júlia dança. E ela era um absurdo uma mulher dançar, governadora, né? E hoje o Helder Barbalho, que é nosso governador, dança, as pessoas acham lindo, super desenvolto. Então, assim, as leituras são muito diferentes, né? Quando uma mulher faz, né? A Dilma, se ela está com raiva, ela era uma mulher raivosa, né? O Dunga era um cara com raiva, olha como ele era assertivo, olha como ele era um bom líder. Então, as leituras são diferentes, eu acho que isso também é uma coisa importante que acaba inibindo a participação da gente na vida pública. Né? Esse é um ano muito importante, eleições municipais. A gente ainda tem diversos, né, municípios brasileiros que não tem uma única vereadora. O que tu dirias para mulheres que vão nos ouvir, mesmo no Pará e fora, que queiram se candidatar? Eu acho que é muito importante, acho que esse é um ano, eleições municipais, né, arregimentam muitas pessoas, né, muitas pessoas se envolvem nisso. Eu acho que é muito importante que as mulheres assumam o seu lugar de protagonismo. Se a gente for ver, muitos estudos mostram que as mulheres são as grandes lideranças ambientais, são as grandes lideranças comunitárias, são as pessoas que estão lutando pela segurança pública, pelo meio ambiente, por tudo. Então, a gente precisa assumir essa pauta também na vida pública, na vida política, e eu espero que a gente tenha cada vez mais e mais candidatas eleitas. Maravilha! A Luana Tomás, ela vai fazer um outro tricô com a gente, né, maior. Aqui hoje a gente está fazendo aqui no intervalo da programação. Ela vai correr também, porque ela está na mesa de abertura, mas muito grata por esse tricô e boa sorte nessa trajetória. E que mais mulheres venham para a vida pública e para a política, porque a gente precisa, né, de pessoas, de mulheres, de pessoas, homens e mulheres, mas a gente sabe que as mulheres têm mais sensibilidade para essa pauta de gênero, porque é algo que toca diretamente a gente. Obrigada, Luana. E de profissionais como vocês também, né? Parabéns. Como você também, né? Que está lá deixando as crianças indo para a rua para lutar. Obrigada. Enfrentando todo tipo de preconceito. E adorei a blusa na cor do feminismo, que é essa cor aí, né? Trabalhei o tema na roupa. Muito bom. Se é para falar da roupa, vamos falar dessa forma, né, Luana? Isso aí. Muito obrigada. Olha, daqui a pouco a gente volta com mais tricô aqui no Armarinho, nessa versão reduzida, pocket, mas muito especial. Tchau.